Boa noite. Nosso grupo ele considera sorteado na biblioteca. Eu não vou estender muito nessa introdução, porque senão pegar a parte que eles vão falar mais pra frente. Mas vou apresentar o grupo. Eu sou o Paulo, eu sou o Rafael, Guilherme, Andrei e Thiago. Bom, essa palavra é Andrei, que começar a falar. Bom, igual o Paulo falou, tivemos aí o sistema sobre a biblioteca, nome Biblioteca FoliArt. Eu vou falar um pouquinho sobre o escopo. A ideia é desenvolver um site do sistema para a biblioteca, certo? Que deve utilizar o mesmo banco de dados, ser executados a partir da internet, navegador, ou seja, não precisa de programa para instalar, questão operacional. Linguagens utilizadas HTML, CSS, JavaScript, PHP e SQL. Elaborar e estruturar um ambiente em que a utilização do sistema e a existência da biblioteca fosse coerência. Como a biblioteca ela é fictícia, uma biblioteca real, tivemos que buscar uma coerência na mensagem, as coisas para parecer mais real possível. Tanto que muitas pessoas vieram perguntar se existia mesmo a biblioteca FoliArt, se tinha uma coisa, mas é fictícia. Procurar oportunidade de aprendizado, procurando uma mescla entre o conhecimento adquirido durante o curso e o adquirido especificamente para o projeto. Bem, o sistema ele foi feito basicamente em PHP. O PHP não foi uma linguagem lecionada para nós, mas a gente foi um grande desafio, porque nós utilizamos a lógica de programação que aprendemos, né, para buscar um conhecimento novo, para fazer um trabalho que foi um desafio que a gente tem. Agora eu vou falar sobre o 5W1H, que basicamente para você entender o que é a biblioteca FoliArt. Watch, em inglês, quer dizer o que, se não me engano? É o que é a biblioteca FoliArt. É um trabalho de conclusão de curso, cujo tema é um sistema de gerenciamento de biblioteca, que deve contar também com a estrutura da empresa criada e um site de divulgação. Quem são? Já foram apresentados aqui por todo mundo. When? Onde, né? Quando? Isso. Quando? Durante o ano letivo, sem programa fixo definido, porém com checkpoints de determinados itens, como prévio do site ao fim do primeiro semestre. Nós não tivemos, assim, um período até temos 27 dias exatos para fazer isso e fazer aquilo. Gente. Tivemos noções do que vamos fazer e vamos ter que levar cada coisa e organizando assim. Onde? Do ponto de vista físico, ocorrerá em locais variados, decididos pelos integrantes de forma mais conveniente. Fizemos no laboratório, fizemos na sala de aula, na sua casa, um pouco. Por outro lado, do ponto de vista virtual, ocorre na internet de forma geral, predominantemente no domínio bibliotecafoliart.com e em uma pasta sincronizada no Dropbox. Se alguém quiser acessar o site para acessar, já está hospedado em bibliotecafoliart.com. Tá? É bem difícil de escrever, né? As palavras foram mais, não é verdade? Não sei se vocês vão fazer. E bibliotecafoliart.com se quer. Por quê? Dois motivos. Oportunidade de aprendizado e cumprimento de requisito parcial de obtenção de diploma. Ou seja, a gente tem que fazer para passar por diploma. Aprendizado, pois a opção por uma linguagem não vista durante as aulas, proporcionou várias opções de foco durante o desenvolvimento. E como foi feito? De acordo com as normas estipuladas pelo corpo docente, utilizando o conhecimento técnico adquirido em 4 anos de curso, principalmente lógica de programação, para modelar com base em PHP, JavaScript e SQL, principalmente no sistema comercial. O cronograma foi basicamente a nossa trajetória até chegar aqui, certo? Primeiro a gente teve que fazer o planejamento. Quando a gente recebeu a notícia que ia fazer sobre uma biblioteca, tivemos que planejar o site, fazer o sistema inteiro. Então, que linguagem a gente ia utilizar? PHP, a gente ia fazer ele em Delphi, que é o que geralmente faz no sistema. Como que a gente ia fazer essa parte toda? Divisão de tarefa, que cada um ia fazer. E ela ficou com 109 dias, porque em outubro que a gente resolveu hospedar o site. Então, no começo a gente planejou o site, depois a gente hospedou ele. Como preparação, durou 4 dias, foi a parte de modernizar o banco de dados, que a gente teve que fazer, instalação dos softwares, que a gente usou o Dreamweaver, usamos Photoshop, vários programas para poder fazer esses sistemas. A execução inicial foi uma página inicial do site. A gente colocou a função login,
teve algumas coisas na sua inicial, tanto na página inicial, eu lembro quando eu estava no meio do ano, que o Camargo me levou o notebook lá na sala, que o Rogério olhou e soltou um porra! Ficou bem surpreso na página, se incentivou bastante a gente, muito obrigado pelo seu honra, foi muito legal. Programação pesada. A parte de programação pesada é a parte que dá mais trabalho, tanto que durou aí 60 dias. Que a gente teve que fazer a parte do acervo, a parte de detalhes dos livros, das coisas. Né? Então o sistema em si, demorou um pouco mais de um mês, o sistema em si, que é toda a parte de cadastro, relatórios, essas coisas, a parte operacional e administrativa do sistema, sabe? Depois fizemos uma revisão, fizemos testes, essas coisas, duraram cerca de 5 dias, e finalização, que a gente estruturou a linguagem, fez comentários, a linguagem também, e depois documentação, durou cerca de 9 dias, que é necessário, cada sistema. E a apresentação da semana, que fez essa tabela no PowerPoint. Basicamente, essa trajetória aí é um trabalho, não somente no nome, que deu muito trabalho realmente para fazer. Eu espero que vocês gostem de surpreender. Nossa, nossa. Bom, eu vou falar sobre a entidade em si, a empresa Biblioteca FolhaArt. Primeiramente, o grupo concordou que ela tinha que ser inserida em uma empresa, uma faculdade, uma prefeitura, tinha que ser inserida numa entidade maior, devido ao fato de ela não ter fins lucrativos, porque uma biblioteca precisa de patrocínio, doações, incentivo. E a gente fez uma releitura dela, exatamente para inovar nas bibliotecas. Missão: atender leitores em busca de histórias, conhecimento, experiência ou simplesmente lazer, de forma impecável. Isso a gente buscou. Com essa missão, nós visamos nos tornar parada obrigatória para leitores, entusiastas ou especialistas, na certeza de ter o que procura. Então, a gente fez a biblioteca com um intuito de generalizar para todo mundo que queira conseguir usar, de satisfazer todos os públicos. E para a gente conseguir realizar a nossa missão e a nossa visão, tem os nossos valores, os funcionários precisam seguir, que são dedicação. Dedicação, os funcionários estão sempre empenhados em buscar um livro, ou então indicar o caminho mais próximo para o usuário conseguir encontrá-lo. E quando possível, a gente encomendar o livro para aumentar o acervo da biblioteca. Solidariedade. Por meio de projetos, a gente tem que intermediar, analisando livros e as condições de cada livro, para quando não mandado para um projeto assistencial, para ele ir para o acervo da escola, assim evitando o desperdício de obras em bom estado. E excelência, os funcionários estão sempre preparados, têm conhecimentos técnicos do sistema para poder identificar eventuais erros e corrigir da forma mais rápida e efetiva, mantendo a satisfação de todos. Paradigma das bibliotecas, extremo oposto da tecnologia. Como o mundo desenvolveu a tecnologia, a biblioteca não. Ela sempre foi a mesma coisa. E a gente está tentando mudar isso com esse projeto nosso. Estrutura clássica e imutável. Sempre foram as mesmas com o tempo, não desenvolveram, não atualizaram. Focado em atendimento físico e local. Eu vou dar um exemplo bem informal aqui. Digamos que você precisa de um livro, vamos supor, Código da Vinci, e você precisa dele, fazer um trabalho, ou apenas ler, e você precisa ir até a biblioteca, até o local, para ver se eles têm um livro. Em caso você chegar lá e eles não têm, você perdeu o seu dia, você perdeu a sua viagem. Ou no máximo, o que você poderia estar fazendo é ligar na biblioteca para ver se eles têm um livro. Mas se fosse num domingo, um feriado, e você precisasse do outro dia como jeito. E justamente pensando nisso, uma das nossas propostas é fornecer consulta ao acervo de forma eletrônica. Isso, a pessoa pode acessar da casa dela, de que dia que for, de que hora que seja, ela vai estar tendo acesso a todo o nosso acervo. Assim, ela não vai precisar ir até a biblioteca para conferir se tem um livro. Conquistar clientes jovens adaptados à facilidade da internet para obter informações. Como a biblioteca desenvolveu com o tempo, ela perdeu espaço. Hoje em dia, quando a gente vai fazer alguma pesquisa, estudar alguma coisa, o primeiro meio que a gente usa é a internet. Não, antigamente era a biblioteca. Com esse intuito, a gente tem
para a biblioteca recuperar o status que ela tem. Porque com o acervo eletrônico, ele vai estar usando a internet para acessar a biblioteca. E a escolha? Bom, os outros grupos, eles fizeram uma empresa focada no cliente e tema. A gente fez um pouco diferente. A gente não fez uma empresa que faz softwares para bibliotecas. A gente se tornou uma biblioteca. Isso a gente, quando vai apresentar esse trabalho, a gente não vai falar de nenhuma empresa de desenvolvimento de software. A gente é a biblioteca. Agora vou passar a palavra para o Thiago. Bom, vou falar um pouco sobre as linguagens, os programas que nós utilizamos. O primeiro foi HTML. HTML é uma linguagem de programação web, bem fácil de utilizar, basta um editor de texto simples e saber um pouco dos códigos. Esses códigos são chamados de tags. Também tem o PHP, que nós utilizamos, é outra linguagem web. O servidor PHP, ele roda em vários sistemas operacionais. O legal do PHP é que gera arquivos tanto no PDF e no HTML também. CSS é uma linguagem que define layout de páginas HTML. É muito mais fácil definir o layout pelo CSS do que pelo HTML. JavaScript é uma linguagem de script que tem como definição interagir a página da web com o usuário. O ruim do JavaScript é que ele é muito lento e em alguns navegadores ele acaba travando. O Ajax, que é a fusão do JavaScript com o XML, ele permite a atualização da página em apenas um elemento sem os frames. Aí tem o jQuery, uma grande biblioteca de JavaScript. Com jQuery é possível agrupar diversas funções para animações e manipulação de evento em HTML. Esse aqui foram alguns plugins que nós utilizamos, que mais tarde o pessoal vai falar melhor sobre o sistema no site. E SQL é uma linguagem para controle de banco de dados, serve tanto para obtenção de dados como para revisão de registros. Aí foram os programas que nós utilizamos, o Univer, que é o Microsoft Software para desenvolvimento web. Ele tem muitas funções, uma delas é o Code Review, que ele sugere quando o usuário está digitando, ele prevê e exibe uma lista com os possíveis comandos. E também tem a Live Code, que compila a página e simula os possíveis erros de sintaxe. Aí o Photoshop, que não precisa falar muita coisa, é um software de edição de imagens. O que a gente utilizou foi a última versão do CS5. Aí tem o CorelDRAW, que é um software de edição para imagens vetoriais. É muito bom para criar logotipos. Temos duas imagens aqui. A primeira, do meu lado direito, é em Photoshop. Do direito é no Photoshop. Como vocês podem ver, a imagem que foi esticada não é tão bom. Já no CorelDRAW, ela já fica bem melhor na qualidade. A imagem que mais é um editor de texto simples, só que muito abrangente. Você pode fazer a lógica de programação dele, tanto HTML, CSS, SQL, PHP, é um programa muito bom. Aí tem o Google Chrome que nós utilizamos, o browser da Google além de ser muito rápido, ele é muito bom para testar os códigos recém-programados. O Dropbox é um disco que armazena e compartilha informações. É como se fosse uma pasta compartilhada de uma rede local para o seu funcionamento pela web. A WordPress é uma plataforma de blogs, é bem simples de utilizá-la também. Parece que você está digitando no Word dentro do blog e quando você posta o artigo, ele vai para a página principal em ordem cronológica. E por último, o PHP mais adjunto é uma ferramenta de gerenciamento de banco de dados na SQL. Ele permite total importação e exportação de bancos e possui formulários para edição de tabelas e registros. Agora eu vou passar a palavra para o Paulo. Bom, vou falar sobre o nosso banco de dados e a estrutura que a gente montou. Ele foi feito no MySQL, que é um dos bancos mais utilizados na web. Ele é composto de 24 tabelas de dados e 20 views. As views elas são uma estrutura virtual que simula uma tabela. Facilita quando a gente usa quantidades relacionais montar uma view, porque a view ela acaba sendo muito mais prática para acessar do que reescrever o código quando a gente precisa. Bom, a gente também usou o mesmo banco de dados no site e no sistema, como ele definiu o escopo. A gente usou 3 bancos
principal da biblioteca, com os registros, e um do blog do WordPress. Isso aí é uma representação em Ver que define a estrutura das tabelas e os relacionamentos. Eu não vou entrar em detalhes aqui porque são muitas tabelas, mas é para vocês terem uma noção do tanto de relacionamentos que usam no banco de dados relacionais. E quando a gente acessa esses dados, é interessante ter a view montada do que reescrever o código que acessa tantas tabelas. Bom, vou falar do site também. Agora no site a gente vai fazer uma coisa meio diferente. A gente vai apresentar o site enquanto apresenta a apresentação PowerPoint. Então pode ser tão dinâmico assim. A estrutura do site. Tudo é carregado numa página index, PHP. E dentro dela é carregado todo o conteúdo necessário, através de parâmetros que o navegador envia. A gente usa formulários e os detalhes do livro dentro de um outro painel menor do que a página, que é aberto sobre o que está sendo carregado no momento. Bom, formatações e funções elas são colocadas em arquivos diferentes. Por exemplo, o JavaScript, a gente tem um arquivo JS, o CSS, o CSS e por aí vai. E com exceção da página institucional que fala sobre a empresa e uma que fala sobre a doação de livros, todo o resto é PHP. Só essas duas são HTML que não tem necessidade de estruturar um código nesse ponto. Bom, vou falar sobre o acervo, que é a área principal do site, que a gente carrega todos os livros, que é o foco da biblioteca, que a pessoa possa acessar nossos livros de qualquer local. Uma única página PHP, dependendo dos parâmetros, carrega listas com títulos por dentro, títulos por editor, títulos por autor, destaques, de acordo com as mais novas dadas pelos usuários, e os últimos livros cadastrados, mostrando desde o primeiro. Agora o Rafael vai carregar o site para você dar uma olhada. Acho que tudo isso. Bom, essa é a página do acervo da biblioteca. A gente tem uma página inicial que mostra alguns destaques e alguns dos últimos livros. E as listas são carregadas à esquerda. Se o Rafael clicar numa lista, vai carregar todos os livros que estão em regime de inspeção. Lembrando que os livros podem ter mais de um gênero. Clicando no livro, como ele mostrou, vai exibir detalhes do livro, sinopse, as unidades, como a gente está logado, o usuário que foi cadastrado está logado para conseguir ver as unidades. Caso contrário, não. No caso, a gente está logado como um funcionário. Se você fizer o logout, a gente vai conseguir ver a opção de reservar. Só que eu não vou falar agora porque tem um slide mais para frente. Voltando para a apresentação, tem a Search Cloud, que o Rafael vai especificar um pouco melhor, que é uma coisa interessante no site. Boa noite. A Search Cloud ela é uma nuvem de pesquisa que ela mostra ela mostra todas as pesquisas, aliás, as pesquisas mais frequentes do site. Ela representa visualmente o tamanho da letra. Por exemplo, nós temos aquela tabela de pesquisas ali. Aplicando essa fórmula a cada termo, nós chegamos a essa Search Cloud. Na Search Cloud a gente pode ver muito mais fácil que Infanto e Rock in Rio são os dois termos mais pesquisados. Você pode ver ali na tabela que Infanto tem 35, Rock in Rio tem 32 pesquisas. E Satisfazer, Stephen Hawking e Primeira Aventura são os menos pesquisados. Moderna é um tamanho médio entre Infanto e Satisfazer. E a pesquisa é realmente a média entre os dois, a frequência dos dois termos. Essa forma leva em consideração o tamanho das fontes, o tamanho da menor fonte, o tamanho da maior fonte, o termo menos pesquisado, o termo mais pesquisado e a frequência do termo que você quer saber o tamanho dele na nuvem. Avaliações. O sistema de avaliação de livros, ele ocorre naquela página de detalhes do livro, que mostrou ali no site, que aparece por cima. Eu vou abrir ela. Ela ocorre em 3 níveis. Né? JavaScript, que ele pega a nota do usuário e envia para o servidor PHP, e ele recebe a resposta entrada na página.
mágica aí do sistema que mostra as notas. Nisso, nós usamos uma div, que é um elemento de design, né, do HTML, e dentro dessa div 5 spans. Já explico já como funciona. Nós usamos apenas uma imagem para exibir todas as notas, essa daí. A partir dessa única imagem, mudando o posicionamento dela na div, a gente pode mostrar qualquer nota. Por exemplo, 0, 1, 2, 3, 4 e 5. A linha de baixo mostra as notas quebradas: meio, 1,5, 2,5, 3,5 e 4,5. A terceira linha de estrelas é quando o usuário seleciona a nota. Quando o usuário coloca o mouse em cima da avaliação, a div que fica por trás exibe as 5 estrelas cinzas e os spans que estão dentro, dependendo de onde o usuário colocar, ele vai exibir um número de estrelas vermelhas na seleção do usuário. Pode fazer o Paulo vai fazer o login ali, como funciona com o cliente, e vai mostrar para a gente como funciona o sistema de avaliação. Aqui. Essa é a nota atual do livro, que é 5 estrelas. Ao colocar o mouse em cima, a div do fundo mostra 5 estrelas cinzas. E aqui nós temos um spam, aqui é o outro, que ocupa esses duas estrelas, outro ocupa 3, outro ocupa 4 e outro ocupa 5. Então, quando ele coloca o mouse aqui, aparecem todas as estrelas anteriores. Quando clica, já o script envia a nota, recebe a resposta e exibe a nota atual do livro. Bom, um pouco sobre a reserva de livros. Não basta somente a pessoa conseguir acessar o acervo. Ela tem, de alguma forma, ter um benefício por ter esse acesso. Então, se eu acessar o site hoje e abrir um livro, eu posso fazer uma reserva para aquele livro direto no site. Eu vou ser informado por e-mail assim que a reserva estiver válida. Então, esse é o ponto principal do site, que a pessoa consiga ter acesso aos livros de casa. Somente clientes ativos, e claro, conseguem reservar livros sem a biblioteca. E basta localizar o título, como a gente mostrou em alguns exemplos. O PHP vai inserir a reserva, na verdade, de reservas, através de contas SQL e, como eu disse, o e-mail de aviso. Outro ponto do site, que eu pedi até para ser exibido, é a galeria. A gente não focou tanto na galeria, mas o que ela é? É uma página que acessa todas as imagens de uma pasta no servidor, e um arquivo PHP redimensiona essas imagens para uma miniatura, que é o que foi carregado na página, e ao clicar, um plugin do jQuery, que o Thiago comentou, chama Livebots, ele carrega um arquivo PHP que gera a imagem maior, só que ainda é limitado ao tamanho máximo para não estragar no nosso layout. É possível navegar para as imagens, não tem restrição, é verdade, mas o conteúdo pode ser alterado facilmente pelo funcionário. Ele não precisa cadastrar em um sistema, só precisa jogar as imagens na pasta. Bom, vou falar rapidamente sobre o blog também, porque nem precisa de tanta explicação, porque ele é usado no WordPress. O WordPress já vem quase tudo pronto, a gente está mexendo no nosso tema para saber qual é o layout do site. Ele é usado para notícias e análise de livros. O nosso inclui os funcionários e funcionários interessados, leitores também interessados, disponibilizam conteúdo para o blog. Ele usa o sistema WordPress, como eu falei, e é acessível através desse site. Esse site é verdadeiro. Por mais uns 4 meses a gente está hospedando ele, se alguém quiser acessar, fazer cadastro. Agora vamos mostrar o blog como ele é. Essa é a página do blog, a gente usou um tema pronto, fizemos alterações no arquivo HTML e CSS desse tema. Os créditos foram mantidos. A gente pegou algumas notícias, que é como se fosse em ambiente de produção mesmo, como se o blog fosse verdadeiro.
com as últimas notícias, que já abre a notícia diretamente. É interessante para o leitor que acessa direto ao site saber quais são as últimas notícias, ver alguma coisa nova. Ele consegue ver as 5 últimas notícias. Bom, agora o Rafael vai falar um pouco sobre o sistema. A estrutura do sistema ele foi dividido em módulos. Tem o módulo de cadastro, o módulo de administração, o módulo operacional, que é onde faz as reservas, empréstimos, as devoluções. E o módulo de administração é onde cadastra o funcionário, define preferências. Esse módulo de administração, apenas os funcionários com nível de administração conseguem acessar. O funcionário consegue chegar a qualquer tela do nosso sistema em no máximo 3 cliques. Os módulos, todos os módulos verificam se existe realmente um funcionário logado e os módulos administrativos verificam sempre todas as páginas que abrem, todas as requisições, verificar se realmente o administrador está logado. Há tratamento de variáveis pela URL para evitar que o usuário insira códigos maliciosos em algum campo do sistema, isso também é feito no site. E se não houvesse essa segurança dentro do site, o usuário conseguiria ver dados de outros usuários, conseguiria apagar tabelas do nosso banco de dados, apagar registros, com o devido conhecimento e com uma má intenção, ele consegue causar grandes estragos. As verificações. Sempre antes de fazer alguma tarefa operacional, executar uma rotina de várias atualizações. Ele inativa todos os clientes que não acessam o site a todos os dias, definido pelo administrador. Ele cancela todas as reservas que não foram retiradas a tempo. Confirma todas as datas de devolução para ver se o usuário está devendo o livro ou não. E as atualizações elas são executadas pelo arquivo de conexão do banco de dados, que está presente em praticamente todos os arquivos do site. As atualizações elas são feitas automaticamente. Por exemplo, se um usuário no fim de semana vai ficar 2 dias sem fazer nenhuma rotina administrativa, então a atualização não vai rodar de forma forçada. Ela vai rodar sempre que o usuário entrar no site, a página do banco de dados vai verificar a hora, verificar a data da última atualização e vai verificar se já deu a hora de atualizar. A Search Cloud é atualizada também na atualização automática. Na atualização forçada, a Search Cloud não é atualizada, porque com muitos termos acaba afetando o desempenho do site, porque é uma tabela com muitos termos que precisa ser classificada, isso daí consome algum tempo do servidor. Aí vamos rodar um SQL agora, vamos forçar alguns clientes a primeiro mostra o sistema, mostra a tabela de operacional do sistema, qual é o resolvedor ali. Essa é a cara do nosso sistema. Abrir o cadastro de clientes. Aí, podem notar aí no primeiro momento que o Rogério está ativo, o cliente 12 ali, o Gabriel está ativo também e o Christian está ativo. Aí você pode classificar por nome também, clica ali no título, abre o operacional. Aí, vamos em devoluções. Aí, a Juliana está com uma pendência, só que ela não está inativada porque ela não demorou muito, ela ainda está dentro do prazo para inativação. O Rogério está com uma reserva ali, aliás, com um empréstimo ali está dentro da data certinho, e em reservas, a gente pode ver que o Thiago tem uma reserva para 1.001 filmes antes de morrer, e eu tenho também aqui embaixo essa reserva.
nós vamos executar uma rotina aí, abrir lá a página do banco de dados. Esse daí eu quero ter mais de mim. Aí, esse SQL vai inativar o Jorge, inativar o Rogério por causa de renovação e alguns outros clientes, a gente vai ver isso acontecendo. Pode soltar? Então, eu abro o operacional. Empréstimos. Evolução. Ele demora um pouquinho porque está atualizando, está mandando e-mail para os clientes e reservado aí. A reserva do Christian está atrasada, a revolução, aliás, o Gabriel Botelho também. O abre reservas. A reserva do Thiago saiu, porque ele demorou demais para retirar, e a minha já entrou na fila ali. A última ali, abre a ativação e renovação de cliente. O Jorge foi inativado, o Rogério foi inativado porque demorou demais para devolver o livro, e o Gabriel Botelho foi inativado. E todos esses clientes foram avisados. Pode ver o e-mail. Da Juliana, sua conta foi inativada devido ao atraso de devolução. Pode ver o e-mail. Todas as reservas dela foram canceladas. Vocês viram que a lista de reservas diminuiu bastante. O Christian, sua conta foi inativada devido ao atraso de devolução. Enfim, os usuários recebem e-mails constantemente para caso de alguma alteração de reservas. A Jax, ela permite carregar outra página dentro da página HTML sem recarregar essa página. E como é assíncrono, ou seja, acontece simultaneamente com outras ações do browser, o browser não trava esperando essa requisição da Ajax acabar. JSON é uma forma que facilita a comunicação e transferência de vários dados entre a página e o servidor. A página fez uma requisição do servidor e o servidor respondeu a seguinte mensagem: status falso, mensagem usuário inválido. O JavaScript pode acessar essas informações dessa maneira. RESP, supondo que essa resposta foi colocada dentro da variável RESP, ponto status vai retornar false. E RESP, ponto mensagem, vai retornar usuário inválido. Ou seja, é muito simples dessa maneira passar várias informações e acessá-las facilmente. Nesse caso, o JavaScript vai verificar o valor da variável status. Se for true, ele vai fazer como se tudo tivesse dado certo. Se for falso, nesse caso, ele vai exibir a mensagem usuário inválido no lugar da página lá e seguir, voltar para o que o usuário estava fazendo. Envio de avisos, que a gente já mostrou lá no e-mail, sempre uma estimação, ativação de cadastro, disponibilidade de reserva, alteração e recuperação de senha, funcionário também, estimação e alteração de senha, resposta de contato, também temos o formulário de contato, demonstração dos módulos, nós já mostramos alguns, só mostra o correio aí, nós os relatórios que nós vamos chegando. Aqui em cima, nós temos o número de mensagens do correio, atualiza a cada 2 minutos. Essa aí é a cara do correio, tem todas as mensagens dos usuários enviadas pelo site. O funcionário pode responder por aí, o cliente vai receber um e-mail com a pergunta dele, com a resposta que o usuário deu, o funcionário deu, perdão. E aqui temos a lista de todas as mensagens recebidas e as respostas que o funcionário deu. Vou pedir para o Rafael agora mostrar um pouco os cadastros, bem rapidamente, segundo o nosso tempo. Então, você pode incluir um cadastro de um cliente por aí, assim como todos os outros, você vê o histórico desse cliente, ele verifica o usuário e e-mail, porque não pode ser duplicado. A senha é armazenada de um jeito que a gente não pode acessar uma vez para essa aula. Ele gera também as revisões das reservas do cliente, é possível filtrar a lista. Também geramos um ID, para mostrar sempre que nós vimos algumas coisas do nosso cadastro. Também pega CEP,
CEP, com base no CEP, todo o endereço da pessoa, praticamente, a gente falou muito, é possível gerar uma ID de qualquer cliente ativo para ser impressa, uma carteirinha da biblioteca, só precisa ser colada a foto, voltando. Cadastro de títulos, a gente fez umas coisas legais, é possível inserir o título por aí, definir uma imagem para capa, incluir vários gêneros, com alto ou apesar, caso seja um gênero novo e será automaticamente. Mesma coisa para os autores, a editora também vai completar, mas apenas um. Eles salvam o gênero, apesar de não existir. O autor é a mesma coisa, ou então ele pode pegar um autor que já existe. Preenchendo a sinopse, você pode salvar. Falando de uma outra pele. A capa pode ser sem, se for um livro recente, não tem necessidade de ter a capa por enquanto. E eles salvam. E no site isso já reflete no mesmo momento. As pessoas vão fazer uma busca agora, o livro vai estar, o título vai estar ativo, ele vai exibir o título. Cadastrar um livro, a gente trabalha da seguinte forma: existe um título, por exemplo, o Ajuda 20. Só que para esse título, o Ajuda 20, existem vários livros, várias unidades, várias edições, e a gente tem que incluir cada edição para ter um controle melhor da habilidade disponível no lançado na biblioteca. Ele vai preencher a edição, o ano que foi lançado, quantidade de páginas e o ISBN, que é um código internacional único para cada edição de cada livro. O livro foi inserido. É possível filtrar essa lista, ordenar por nome também. Se você digitar o código, ele vai mostrar tanto por código, tanto por ano, ele busca por todos os campos da estrutura de livros. É possível ver os livros ativos e inativos. Pulando de editores, o cadastro é tão simples quanto de clientes. Para acelerar, vamos para o operacional também. O operacional, para fazer empréstimo é relativamente simples, só que por trás várias verificações são rodadas para ver se o cliente está ativo ou não. No caso do livro já não é emprestado, ele fez essa verificação. Se rodar um livro que ainda não, ele faz o empréstimo. Ele verifica muitas coisas, eu não quero não falar agora. Para a devolução também, o formulário já é mais complicado, mas as verificações são simples. Ele simplesmente devolve, ele não verifica mais nada. No caso das reservas, ele verifica basicamente se o cliente está ativo, ele faz a autorização e empresta o livro. Se a reserva for a reserva que está ativa, pode ser usada no momento. O botão atualizar força a atualização do banco de dados ao lado. Ele manda verificações e e-mails caso necessário. Ativação de renovação de cliente, caso o cliente estoure o prazo dele, ou então o caso seja ativado por um atraso. Agora pulando para relatórios. Os relatórios eles possuem duas telas. A de filtros, basicamente, a pessoa pode preencher o que ela quiser e olhar, por exemplo, as datas. Vou pedir para que você limpe para ter certeza que vai existir bastante coisa. Pode gerar desse jeito. Ele gera todo o registro de clientes, né, tem a possibilidade de abrir ou fechar. Ele recomenda que sejam procuradas algumas coisas, como o cabeceira da tela. Bom, basicamente todos os relatórios são desse mesmo estilo. Voltando para o sistema, nós temos o correio que já foi recebido e a parte administrativa, para finalizar. Tem o cadastro de funcionários, que é basicamente o de clientes com outra fonte, e o de preferências, que faz com que o sistema seja muito personalizado. É possível definir a duração dos empréstimos, a validade de um cliente antes de expirar o cadastro, o limite para a reserva ser resgatada, o limite de inatividade, quanto tempo o cara pode ficar sem acessar o nosso site, uma tolerância de atraso de devoluções, além do tempo que ele já passou, né, com o livro, o tempo que ele pode ficar além antes de ser ativado. O limite de livros emprestados por cliente, ele também não pode chegar a emprestar a biblioteca inteira. O intervalo para atualização do arquivo de quantidades. E caso o nosso site, o nosso sistema acabe ficando muito pesado com o tempo, tem a possibilidade de exportar ou excluir registros do log, porque tudo é salvo no log, ou quase tudo. Ele gera um arquivo DXT, como todos os registros foram feitos. Estimação de livro, geração de relatório, edição de título e por aí vai. Existe a possibilidade de exportar todos os registros,
colocando valor real, ou então excluindo o que já foi projetado no log, para economizar espaço para aumentar a velocidade. Basicamente é isso, nosso sistema. Tem só os botões aí para fechar a sessão e tem também o relatório de log. Tudo bem? O relatório vai fazer a verificação de login. Assim, ele fez o logout e abriu novamente o sistema e verificou que o usuário logado e finalizou a sessão. Bom, nosso sistema basicamente é isso. Bom, a gente já demonstrou os nossos módulos. O nosso trabalho era esse. É isso que a gente tinha para mostrar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. O site para acessar tudo isso aí é www.bibliotecafoliarte.com. Está disponível ainda nos 4 meses, 3 ou 4 meses, para vocês acessarem